desse áudio vazado do Mauro Cid. Ele vai ser ouvido por um juiz instrutor hoje e pode ter até o acordo de delação anulado. O áudio foi vazado ontem à noite na revista Veja. E olha só, ele teria sido uma conversa com um amigo em que o Mauro Cid teria desabafado por quase 1 hora. E no trecho aí desse áudio, o Mauro Cid ataca o Alexandre de Moraes e repete o discurso que o Bolsonaro vem utilizando, né, de que há uma perseguição, uma narrativa pronta, e diz aí que a colaboração até já estaria pronta, e agora, ontem à noite mesmo, o advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, ele disse que em nenhum momento o cliente dele colocou em xeque a independência, a funcionalidade e honestidade da Polícia Federal, da PGR ou do Supremo Tribunal Federal na condução dos inquéritos em que é investigado o colaborador. Aliás, seus defensores não subscrevem o conteúdo de seus áudios. Ele diz que foi um momento de angústia pessoal, familiar e profissional. Vamos ouvir o áudio e a gente volta na sequência para comentar o que significa esse áudio vazado do Mauro Cid no momento desse, em que ele já fez aí mais de 30 horas de depoimento à Polícia Federal, trouxe até aqui, ó, para a gente relembrar. Em maio de 2023, quando ele foi preso, não falou. 18 de maio, não falou. De 23, não falou. Junho de 2023, não falou. Aí, em agosto, quando ele fecha, né, a delação, 25 de agosto de 2023, 2 horas. Depois, 28 de agosto, 10 horas. 31 de agosto, 12 horas. E agora, em março, já depois da Polícia Federal ter tido os depoimentos dos ex-comandantes das forças e muito mais elementos aí dessa trama golpista, ele falou por 9 horas. Somando aí, a gente tem mais de 30 horas de depoimento do Mauro Cid. E olha só o áudio vazado. Falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo o que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, o que é que eu falo? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o
O único que perdeu a vida financeira toda fudida fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Tá aí, então, esse é o áudio vazado do Mauro Cid, onde aí você vê, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Ele já assume que ele deve pegar aí 30 anos, né? E assim, repete o discurso golpista de que o Alexandre, né, o ataque ao Alexandre de Moraes, isso é engraçado, e o Cacai esteve aqui nessa semana e ele disse, né, como todos, né, o próprio Bolsonaro, ele não faz uma defesa técnica, ele usa esse artifício de ficar atacando o Alexandre de Moraes, inclusive usando aliados para isso, como Malafaia. Mas ele repete, né, essa coisa golpista e também chama atenção isso, quem mais se fudeu fui eu. O Bolsonaro aí tá milionário, gente, aspas, tá, gente? O milionário, o Bolsonaro tá aí com Pix de milhões, né? Lembram os 17 milhões, né, em Pix? Vendendo perfuminho com cheiro de gambá. Enfim, são várias. A gente tem muita coisa para a gente falar desse áudio vazado. Eu queria colocar aqui, ó, o Pedro Serrano, nosso querido jurista, que está sempre aqui conosco. Ele diz: as gravações de Cid trazem luz ao que já tinha falado aqui. Uma delação nada prova em si. Seu valor é o quanto de provas que traz ou indica como obter. A fala do delator em si nada vale e não é confiável. E tem ainda mais um comentário do deputado federal Ivan Valente, que esteve aqui conosco ontem, aqui no Fórum 11h30, ele diz: áudio de Cid publicado pela Veja é armação bolsonarista, para tentar livrar Bolsonaro da cadeia. Dallagnol, ex-promotor delinquente, ex-deputado cassado e a bandidagem bolsonaristas já estão nas redes para levantar poeira contra o PF e o STF. Coronel Cid, incorrigível capacho do genocida. Pode se enforcar com a própria corda. O golpe fracassou, os militares golpistas vão para a cadeia junto com bolsonaristas, deputados, coordenadores do golpe. As provas são robustas e não tem fake news que proteja o genocida, ladrão e corrupto chefe do golpe. Vai ver o sol nascer quadrado, Bolsonaro. Amanhã, mais combate nos espera. E aí? A Célia Soares faz um registro aqui. A Adri fala fudeu, que alívio para mim. Estou boazinha, mas tem hora. Mas fala fudeu. Eu queria fazer só um parênteses. O Tony Garcia vai na mesma linha do Ivan Valente. Ontem ele ficou desesperado, tem uns 10 tweets aí falando é golpe, eles estão armando um contragolpe, eles estão construindo uma narrativa de porta de saída. Ao mesmo tempo, fica claro o que o Cid vai fazer agora. Ele vai dizer o seguinte: eu estou sendo pressionado pela turma e falei isso, mas não é verdade. Ele não tem outra alternativa, concorda, Felipe? Vai dizer que o meu nome na tropa é Jaci Borrô. E aí eu me borrei inteiro com eles, estou com medo de ser assassinado. Quer dizer, ele sabe qual é a turma que ele se meteu. Ele sabe o tipo de gangue que ele atuava. Né? E ele está tentando se mostrar o seguinte: pô, só eu que me fudi, só eu que me estrepei, o outro está com cheio de milhões lá, os políticos vão se reeleger, os generais são 4 estrelas e eu não, vou perder tal. Então, ele está numa linha de se vitimizar para com a máfia, para com os integrantes da organização mafiosa, da organização criminosa, que tentou dar um golpe. A gente tem que chamar pelo nome. Esses golpistas são de caráter mafioso. Muitos deles, é aí que está. As Forças Armadas têm vínculo com as milícias, está ficando claro.
Eles estão organizados numa coisa só. Como a gente fala de evangélico miliciano, agora tem que começar a falar de general miliciano. Porque eles sabem com quem eles estavam lidando. E eles tentaram um golpe militar para favorecer setores milicianos da sociedade. Também. Então, o Cid, que pelo jeito está com medo, né, soltou, falou, fez essa fala aí cagona para o seu amigo, colega que vazou, provavelmente que já foi com a intenção de vazar, né, Dri? Já foi com a intenção de vazar, ele já gravou o cara para poder soltar isso e criar uma névoa sobre a delação. Só que a delação não é só a fala do Cid, como explicou o Pedro Serrano. A delação precisa de prova. E aí, agora, já passou o tempo. A Polícia Federal já tem uma porrada de provas e tem outras delações corroborando a delação do Cidinho, filho do Sidão.